Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor de História do canal Estude Sem Pressa, Felipe Lacerda. Na aula de hoje, iremos resolver algumas questõezinhas que falam sobre a época lá da Grécia Antiga. Então, se tu não assistiu a aula, gente, olha tu, então assiste logo, clica aqui no card que essa aula está magnânima. Melhor ainda está a resolução das questões. Então, bora lá, segue a vinheta. Princípio de tudo, deixa eu explicar aqui. Peguei 4 questões que são as últimas que caíram no Enem. Dentre essas 4, elas são específicas para a aula de hoje, porque eu vou te dar 2 dicas. A primeira dica é a seguinte: sempre que tu for fazer resolução de questões e histórias lá no dia da prova, lê a primeira pergunta para tu não se cansar, porque às vezes tem a ver quando eles mencionam de acordo com o texto, de acordo com o mencionado no exceto acima. Então, se ele falar isso, tu sabe que provavelmente está relacionado ao texto. Se não, minha gente, o texto só é trazido só para tu saber. Só é colocado para tu saber se situar de qual assunto está se tratando, mas não serve para a resolução da questão. Aí tu vai precisar de utilizar teus conhecimentos prévios, tá certo? Isso não quer dizer que quando ele fala aqui não precise, mas que tem como você conseguir se exprimir do texto. Belezinha? Na segunda dica, tá esperando a segunda dica? Para eu dizer a segunda dica, eu vou dar um minutinho aí para tu se inscrever no canal, dar o like e compartilhar. E também, se tu puder, velho, comenta aí dizendo o que tá bom, o que tá ruim, o que tá certo, o que tá errado, sugerindo novas questões, novos assuntos. Já fez isso? Beleza. A segunda dica é o seguinte: todos os assuntos de história que caem no Enem, eles têm uma relação com o nosso presente. Ou o assunto que vai cair, ele tem um impacto na nossa sociedade contemporânea, porque é assim que manda a história. A gente estuda história por isso. Aí, perceba o seguinte: caiu Grécia. Então, os assuntos normalmente será sobre política, porque a democracia, a oligarquia e outros sistemas de governo lá impactaram até hoje no mundo contemporâneo. Então, provavelmente será isso. Ou, além disso, as características sociais daquela sociedade, comportamento, cultura e, vez ou nunca, a arquitetura também cai, né, sobre a Grécia por conta da sua arte. Belezinha? Pegou essa segunda dica, pega essa visão e aplica em qualquer assunto. Vai estudar para medieval, cristianismo, porque tem muita relação com o nosso mundo contemporâneo e etc. Belezinha? Então bora lá para a questão. Sem arrodeio. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no exceto aí em cima promoveu o quê? Então está de acordo com o texto e está perguntando aqui o que foi que esse sistema de governo acaba promovendo. Vamos lá para o texto. É em 2020. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Isso aí vocês sabem. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, acabava deixando algumas pessoas de lado. Se tu não lembra como é o conceito de cidadão, retoma a aula, garotinho, porque aqui é só resolução de questão. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 4 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como uma democracia direta. Ok, o que é uma democracia direta? É onde o povo tem um exercício ou uma grande opinião nas questões relacionadas à política da sociedade, da sua cidade. Ok? Então vamos ver aí onde se encaixa isso. Alternativa A, competição para a escolha de representantes. Tem relação a isso? Não tem. É uma coisa correta? Provavelmente tinha competição entre os representantes, mas fundamentalmente a democracia não é caracterizada por isso. Beleza? Então joga essa no lixo e já serve também como dica. O Enem faz isso. Coloca questão que parece que é correta, mas não tem relação com o texto. E a pergunta mandou relacionar. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Então a democracia ela serviu para que fosse como campanha de pedido para a volta das oligarquias, que é um governo de poucos, concentrado em clãs ou famílias.
Não, errado. C. Estabelecimento de mandatos temporários. Mandato temporário é uma forma democrática? É, mas isso está sendo relacionado como fundamentalmente como a democracia direta? Não. Ok? Até porque não era todo cargo lá que tinha os mandatos temporários, viu? Isso era mais para a Assembleia. Ok, que durava todos os 5 anos. D. Declínio da sociedade civil organizada. A democracia, pelo contrário, ela acaba de organizar mais a sociedade porque ela tem mais a participação do povo. Então, ela sabe das suas demandas. Então, não é declínio, é ascensão. Alternativa D, incorreta. Sobra a alternativa E. Eu aposto que tu botou pause, tentou resolver e acertou, não foi? A alternativa é participação no exercício do poder. É lógico, a participação do exercício do poder é a característica principal da cidadania democrática, ou da cidadania grega como democracia. Belezinha? Se ligou? Então vamos para outra questão. Enem 2019. Quando se trata de competências nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Né? Quando se trata aí, ó, de construções nas artes, não vou botar qualquer um para dar conselho aí. Bota aí esse negócio aí, essa coluna aqui, vai que cai. Não é todo mundo. Mas quando o contrário se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade, porque cidadão, cidade isso tratando-se de ateniense, é a pura democracia, a participação do povo na decisão dos atos políticos. Ok para a comunidade. Então vamos lá. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental a participação direta. Será? Será que é isso? Tá vendo? Você lê a pergunta aqui, está dizendo que é de acordo com o texto. Então tá lá a resposta. E a gente pode formular mais questões, mas está lá no texto e a gente acabou de ver que a deliberação política é um dos mais importantes atos democráticos. Ok, então vamos lá. Alternativa A, dedicação ao turista em ações coletivas. Autorista, nesse contexto, quer dizer assim, eu abri mão das minhas ideias, na hora de votar, vou abrir mão das minhas ideias para o bem da coletividade? Não, você pode dar sua opinião. B, participação direta em fóruns decisórios? Será? Eu acredito que sim, porque a participação direta em fóruns decisórios, ela coloca ali, exprime a opinião e o desejo e a vontade da pessoa. Então é uma relação direta com a democracia, formulando ela assim, a sua própria opinião no fator decisório da cidade. Ok? C. Ativismo humanista em debates políticos. O humanismo, ele é um movimento que vai surgir ali na Idade Antiga, na Idade Média, lá pelo seu final. Mas isso quer dizer que na Grécia Antiga isso já existia, esses movimentos, essas ações? Não. Então seria um anacronismo afirmar que essa C é correta. Assim mesmo também como está essa alternativa D, ó, discurso formalista em espaços acadêmicos. Os espaços acadêmicos, lógico, se a gente for levar o pé da letra, surge a priori aonde com as invenções das universidades. Mas se formos aplicar lá que as decisões eram tomadas em praças públicas, convidando o público, o cidadão, então não é um espaço formalista, é um espaço aberto, democrático. Errado também é representação igualitária em instâncias parlamentares. A representação dentro do parlamento é o que define a democracia direta? Não necessariamente. Nem nos dias de hoje a gente consegue ter uma representação igualitária nessas instâncias. Também é algo que faz parte da democracia, mas ela não é o fundamento, e sim a participação através de fóruns diretos, decisórios, lhe dando o seu voto. Sendo assim, a alternativa B, ela está correta. Tu assinou ela? Se não, assina aí. Enem 2019. Vamos lá para outra questão. Veja aí que todas estão relacionadas à política, como seu professorzinho bonito, lindo, disse aqui. Nas cidades-estados, vamos começar pela pergunta. Da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos
descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, existe um critério aí dando a proporção na participação do cidadão nas cidades e estados. Quando se fala em cidades e estados, não se fala mais de Atenas em si, mas sim de todas as cidades e estados da Grécia. Então, tem diferentes formas de governo, tá? A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado, porque dentre todas as cidades e estados existia aquilo que era chamado de cidadão, e para cada uma, de forma geral, tinha suas próprias características, de outras mais diferentes. Então, tu volta à aula que tu vai saber. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias, e oligarquias, e maior nas democracias. Então está falando a relação na participação política, que a gente vai permear no que é considerado de cidadão, quem pode votar nesses três regimes. E aí a gente vai procurar aqui a causa que faz isso. Então aqui também delimita a você ter um conhecimento prévio do que é cidadania. Vamos começar de baixo. A exigência da alfabetização, ela é um fator que elimina bastante? Não, até porque não tinha-se ainda, nesses autos em todas as cidades e estados, essa exigência de alfabetização, né? Nem todas eram ligadas a esse conhecimento escrito ou de leitura, tá certo? D. Exclusão dos militares. Os militares, a não ser Esparta, eles são uma pequena parcela. E Esparta, pelo contrário, né, eles são os participantes dessas oligarquias, ou os aristocratas que comandam a cidade-estado. Então, a exclusão de militares não é um fator da exclusão de voto. C. Igualdade de gênero. Apesar em Atenas as mulheres não poderem participar de política, ela não é uma característica maior, porque vocês sabem que não somente as mulheres podiam votar, mas estrangeiros, pessoas que não têm pais e mães, que são gregas, menores também, e além disso, pessoas que não possuem terras. E a gente vai chegar na resposta já já. B. Liberdade de culto. A liberdade de culto não tem significativamente a ver com a democracia. Pelo contrário, né? A liberdade de culto é um fator democrático ou também presente nas aristocracias e oligarquias, como seus deuses são politeístas, então havia essa liberdade maior. A. Controle da terra. Aí sim, nos governos oligárquicos aristocráticos, né, até mesmo em Atenas, a maioria das pessoas que participavam do poder, eles possuíam terra, eram cidadãos porque eles tinham terras fixas naqueles locais, são filhos de pais e mães nascidos ali. Então, ter terra era algo intrinsecamente ligado à cidadania, possuir uma terra naquele local. Até hoje, o que define nós brasileiros intimamente não é possuir a terra, mas nascer na nossa terra. E aqui também tem essa relação de controle de terra que acaba retirando da mão da maior parte da população essa participação. Isso houve até em Atenas, quem possuía poucas terras não podia participar, mas na aristocracia e oligarquias é mais comum. Ok, belezinha, então alternativa A seria correta. Agora vamos para 2012, característica cultural da Grécia. Aqui, uma citação da música de um amigo meu, Chico Buarque, meu amigo. Chico Buarque escreveu uma música que fala sobre a Grécia Antiga, fala sobre Atenas exclusivamente, e as mulheres, serve para tu estudar. Se tu ouvir, nem precisa assistir minha aula, brincadeira, tem que assistir a minha aula que a gente fala sobre a situação das mulheres na Grécia. Ele dizia, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem por... Tô brincando, tá? Eu não canto muito bem, mas é isso aí. Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para seus maridos. Elas vivem para seus maridos. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de quê? O que é que dava essa característica essas mulheres viver para esses seus maridos? Alternativa A, sua função pedagógica, exercida junto à criança ateniense.
No texto aqui se refere às mulheres alfabetizam seus filhos, falando para eles aprender a falar grego e escrever. Não, então não tem nada a ver. Incorreto. B. Sua importância na consolidação da democracia. Afinal, era pelo casamento de um homem e uma mulher, cidadã que produzia outro cidadão. Mas, na verdade, não. A mulher não participava da política. Então, está errado. C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Ah, meu amigo, agora o bicho pegou. Essa aqui provavelmente é correta. Por quê? Vivem para seus maridos. Elas eram, vocês sabem a situação que as mulheres eram criadas, elas para procriar, dar filhos e bons frutos em qualquer cidade e estado grego. Então isso interferia também na sua participação política e colocando ela abaixo. Embora ela tenha nascido lá, mas ela não é uma cidadã, já que ela não vota. Então, o seu status social à frente dos homens era menor. Então, com certeza será C. D. Seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra. A música não relaciona-se com isso. E o foco também de viver para seus maridos. Se apeguem aqui, ó, nessa frase, mesmo você ainda não tendo ouvido essa música, você acertaria essa. Eu tenho certeza, porque vocês assistiram a minha aula. E. Sua igualdade política em relação aos homens. Igualdade? Se isso é igualdade, eu não sei o que é desigualdade, né? Então, a alternativa aqui correta seria seu rebaixamento de status social frente aos homens. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sanado as dúvidas dessas questões. Peço que vocês se inscrevam no canal, comente, compartilha, que é de suma importância para a gente. Além disso, eu peço a vocês que tragam aí sugestões de novos vídeos, novas aulas ou de novas questões para a gente corrigir. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.